Fala galera do Leão de Periçá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, beleza? Já te inscreve aqui com a gente, deixa o teu like, já comenta bastante, manda também nos grupos do Remo que a gente vai falar tudo sobre essa próxima rodada, jogo fora, jogo dificílimo. Mas antes, um recadinho rápido pra você, beleza? Depois da vinheta, tamo junto e bora, Leão! Pessoal, antes da gente começar esse vídeo, um recadinho rápido da Bet Nacional, que é a parceira do canal e também a patrocinadora oficial do Clube do Remo. Nela você encontra as melhores odds e os melhores campeonatos para você apostar e fazer a sua profecia. Então não perde tempo. Escaneie o QR Code que está aqui na tela ou então utilize o nosso código Leão de Periçá sem o cedilha. Beleza? Então, bora pro vídeo. Galera, eu tô gravando o vídeo aqui, na verdade ele já tá pronto, né? Aqui pro Leão de Periçá, olha só. Tô aqui com o estúdio todo pronto, né? Pra falar de uma notícia que eu acabei de receber aqui. Algum print rolando aí falando sobre a Doxa fazendo uma pesquisa, se votaria no Magnata, no Disson e tal. E a Doxa se manifestou, botou uma nota e disse que repudia isso, que na verdade é uma fake news, beleza? Então já fica aí anotado pra você. Tamo junto, valeu! Recadinho dado, galera. Então, a gente tem muita coisa pra falar hoje, né? Graças a Deus, estamos vindo aí de uma vitória, um jogo importantíssimo aí da equipe do Clube do Remo. É um jogo que é para ser essa reabilitação de fato, né? O Catalá não podia estrear de uma melhor forma do que essa, galera, vencendo um jogo com pressão, um jogo em casa, né? É importante a gente lembrar que o Remo já vinha de 2 derrotas dentro de casa. A gente vai falar também sobre isso, né? Que o Remo havia sofrido essas 2 derrotas em casa, então assim, são pontos que o Remo não poderia perder e graças a Deus não perdeu mais, né, nessa rodada anterior. Um jogo também contra uma boa equipe, a equipe do Confiança. Felizmente o Remo venceu sem grandes sustos. Claro, teve um momento ali que a equipe do Confiança conseguiu ser um pouco mais aguda. No entanto, a postura em relação ao jogo contra o Botafogo, ao jogo contra o Manaus foi totalmente diferente. O Catalá ele trouxe uma nova cara para a equipe. O Catalá conseguiu desenvolver algo ali naqueles jogadores. Não foi aquele futebol vistoso também. Acho que a gente pode falar isso com certeza, né? Não foi aquele futebol vistoso, aquela coisa que impressiona, mas já deu para ver algo diferente no time. E eu posso destacar um ponto que são as jogadas ensaiadas. Cara, o Remo não tinha simplesmente nenhuma jogada ensaiada com o Marcelo Cabo. E não estou dizendo que aquele time no começo do ano do Marcelo Cabo era ruim. Era um time que jogava bem, que tinha um repertório legal, mas que de algumas coisas a gente sentia falta. Por exemplo, essa jogada aérea de escanteio, faltas em diagonal, né? São coisas que a gente não via sendo tão agudas com o Marcelo Cabo. A gente via mais jogadas de infiltração, passe quebrando as linhas, que são coisas importantes sim. Porém, eram coisas em relação às jogadas de falta ensaiadas que faziam falta. O time do Remo antes era completamente nulo nessa questão aí das jogadas ensaiadas. Comenta aqui embaixo o que tu achou aí dessa estreia do Catalá. Então a equipe do Remo conseguiu agredir mais a equipe do Confiança, né? Como eu falei, é uma boa equipe. O Confiança, para vocês terem uma ideia, que se você não está tão ligado assim na tabela da Série C, o Confiança era uma equipe que se vencesse o Remo, assumiria a liderança no lugar do São Bernardo, né? E o Remo foi lá e venceu uma equipe que só tinha perdido para o São Bernardo. É importante a gente ressaltar. O Confiança ganhou jogos importantes fora, um deles foi até contra o CSA, e a gente sabe da força do CSA, né, dentro dos seus domínios. Enfim, foi uma vitória para levantar a moral do time do Remo, foi uma vitória para colocar a confiança em dia, né? E vamos falar agora desse jogo dificílimo, né? A gente ainda vai falar nesse vídeo, na verdade, sobre esse jogo dificílimo. Mas antes da gente falar dele, eu queria trazer algumas impressões assim que eu tive do Catalá, cara, nessa partida. Eu percebi que ele tava bem pilhadaço ali no meio, na área técnica, né? Tava chamando ali e tal, trocando uma ideia com os jogadores, tava gritando ali quando achava que alguma coisa tinha que ser marcada e tal.
ele não tava aquele cara passivo, né? Eu acho que já de um tempo que a gente não via um treinador assim. Eu não, pelo menos não me recordo, mas vocês podem me corrigir aqui nos comentários, caso eu esteja errado, do Marcelo Cabo assim, né? Não, pera lá e tal, reclamando ali, mas assintosamente, né? Não buscando cartão, mas, sabe, eu acho que vocês estão entendendo, assim, o que eu quero dizer com isso, né? Não tô falando de uma situação do cara ser expulso e tal, mas um cara assim que não tava apático, que entrou com muita vontade. Claro, né? O primeiro jogo dele tinha que dar uma resposta pra torcida, que a torcida sim está desconfiada ainda do novo técnico, né? Mas já foi um passo importante, né? Essa identificação. E li também um post essa semana que falava que ele não é esse cara bacana assim, não. O Catalá é um cara que é muito profissional, é um cara que cobra mesmo, que não é de estar dando risinho o tempo todo. É um cara que sabe a hora de rir, é um cara que sabe a hora de chegar, né? E eu espero que seja isso mesmo. Eu não tô lá dentro do Remo, o João não tá lá dentro, o Juan não tá lá dentro para saber como as coisas de fato acontecem. Mas a gente espera no mínimo isso. Alguém que leva a sério, alguém que chama atenção se quiser, se precisar, alguém que não seja paneleiro, tá? Então essas foram minhas impressões. E assim, para um primeiro jogo, eu gostei muito da postura. Gostei muito mesmo. Vamos ver como vai ser a postura do Remo nesse jogo aí fora de casa contra o Brusque, que é um jogo muito importante. E o Remo, depois desse jogo e depois do jogo contra a América, tem uma sequência muito importante que eu vou falar aqui, tá? Outra coisa que surgiu essa semana foi o Leandro Carvalho, né, para os mais saudosos, e aí eu já quero deixar uma crítica aqui, tecer uma crítica em relação à nossa torcida, que às vezes a gente quer repatriar caras, né? A gente fez até uma brincadeira lá no Leão de Perissá, e é um meme mesmo, ninguém tá falando sério ali. Falando sobre o Nano Krieger. Lembra do Nano Krieger? Lá de 2017, a foto dele vai aparecer aqui pra vocês. E o Nano Krieger ganhou um torneio lá em Portugal, né? Não, não peguei direito ali, mas a gente fez uma brincadeira. E aí, você queria um Nano Krieger? O Taceiro pra pedir, sei lá. E a galera, né, deu uma balançada assim. Mas enfim. E a mesma coisa acontece com outros jogadores, né? A galera querendo Pimentinha de volta, querendo o Leandro Carvalho, né? Eu até entendo, o Leandro Carvalho ele tem um nome hoje no futebol nacional, mas o que ele desempenha de futebol, o cara tá parado, cara. O cara tá parado, tá? Então não vejo hoje que ele seja um cara que chega pra jogar. Na sexta-feira o Juan falou sobre isso na nossa live, né? Hoje o problema do Remo tem que ser resolvido para alguém que chegue para jogar. Não alguém que chegue para recuperar condicionamento e tal, vai devagar com ele, não sei o que e tal. Não custa lembrar o nosso Neymar do Nordeste, né? Tá encostado. E uma coisa de incompetência da nossa diretoria é que simplesmente o Neymar do Nordeste não está inscrito na Série C. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O cara ganha uma grana ali e não importa o tanto de salário que ele ganha ali. Mas ele ganha um salário, ele tá batido, tudo bem, justo com o jogador, né? Tá batido receber ele não ser dispensado. A gente sabe que é a lei dessa forma, assim que funciona. Mas o cara sequer ser inscrito na competição mais importante do time, eu acho que falta transparência, falta vergonha na cara dos nossos dirigentes, né? E absurdos como esse não podem acontecer. E depois reclamam, né, que o Remo é isso, o Remo é aquilo, que olha o Fortaleza. Só que hoje no Remo existe uma mentalidade pequena de quem tá lá dentro, que não leva o Remo a sério, que não leva a torcida do Remo a sério, que não leva o futebol do Remo a sério, e que leva as coisas de qualquer jeito. Ah, leva assim mesmo, tal, vai, como der e tal. Enfim, um pequeno desabafo aqui, né? Outro ponto importante pra gente falar é sobre o rapaz Pablo Roberto, falando um pouco sobre essas questões de transferência, né? Vocês já devem também ter visto conteúdos aqui com o João, de que o Flamengo vai lançar uma proposta ao Pablo Roberto. Isso não é oficial ainda, né? Porque o Pablo ele não pode sair, né? Enfim, o Pablo Roberto estava sendo sondado ali, principalmente depois daquela partida
contra o Corinthians na Copa do Brasil, né? E foi sondado ali e tal, papapá, alguns times. E agora chegou que o Remo vai receber uma proposta do Flamengo. Para quem não sabe como é que funciona, né? Hoje a janela não está aberta, mas a partir do momento que a janela se abrir, qualquer time pode chegar e fazer uma proposta pelo Pablo Roberto. E se o empresário dele, o Vila Nova, aceitarem, o Vila Nova vai pegar uma porcentagem, que é a maior parte, claro. O Remo pega uma porcentagem por ser um clube vitrine. E é isso. Cada um segue sua vida. Por quê? Porque hoje o Pablo Roberto tem contrato até o final da Série C com o Remo. Tá? Até o final da Série C. Então, não sei. Não sei como é que vai ser esse desenrolar. Mas vou deixar a minha opinião aqui sobre o Pablo Roberto. Tem me incomodado muito. Tem me incomodado muito. Hoje o Pablo Roberto parece que faz de tudo para não ser titular no clube do Remo. E eu vou dar um exemplo que é bem engraçado até. Já viu? Não sei você, vou perguntar aqui pra você, torcedor. Olha pra mim aqui. Você já ficou de aviso prévio alguma vez porque você queria sair da empresa? Como foi teu desempenho, cara? Hoje, o atleta Pablo Roberto, ele é um cara que tá cumprindo aviso, cara. Esse é o nível de profissionalização do clube do Remo, que querem ver o Remo na Série A. Eu não consigo levar isso a sério, tá? Pra mim, enquanto deixarem o Pablo ser titular com essa bolinha que ele tá jogando, não estão levando o Remo a sério. Não estão. O Remo é maior do que o Pablo Roberto, galera. E, enfim, eu acho que falta um pouco dessa mentalidade, sabe? Não vai me surpreender em nada, absolutamente nada, se o Pablo Roberto começar de titular. Eu já afirmo aqui pra vocês, ele vai ser titular contra o Brusque, tá? Então hoje eu enxergo dessa forma. O Pablo Roberto como um cara que tá cumprindo aviso prévio numa empresa e tá fazendo as coisas de qualquer jeito, ele tá cumprindo o seu contrato, tá? E não sei, cara, não sei qual é o plano do Flamengo pra ele, não sei o que que vai ser, se o Flamengo vai mesmo comprar ele. Eu sei que ele está agindo dessa forma. Tem jogado desleixado, perde uma bola, fica, hã? Que? Perdi a bola, hã? Hã? Ah, perdi a bola. Tá bom, deixa recuperarem. Esse é o Pablo Roberto hoje. Eu acho que enquanto ele estiver no time, porque o Pablo Roberto ele tem bola pra jogar, tá? Não posso ser injusto aqui. Mas enquanto ele estiver no time com essa maneira de agir, com essa maneira de jogar, ele vai prejudicar a gente. O Pablo Roberto vai prejudicar a gente se ele continuar fazendo isso que ele está fazendo agora. Eu acho que é uma coisa para todos nós refletirmos, sabe? Eu sei que o nosso canal não é tão grande assim, duvido muito que esse vídeo chegue nele, duvido muito que esse vídeo chegue em alguém do Remo, mas se chegar essa é a opinião sincera, e eu represento o torcedor aqui. Talvez nem todos se sintam representados por mim, pelo João, pelo Juan, pelo Smith, pelo N, né? Mas eu sei que alguma parcela de torcedores eu represento. E talvez a maioria dela, porque esses hoje são os comentários do desabafo do torcedor nas redes sociais. Levem o Remo a sério. Levem o Remo a sério. Tá? Então vamos falar um pouquinho agora dessa partida contra o Brusque. É uma partida importante. Uma partida dificílima. É importante lembrar que a gente nunca ganhou no Augusto Bauer. Tá? O Brusque é um time que tá bem aqui, assim, ó, na goela, cara. Que precisa desentalar. Tá? O Remo precisa hoje exorcizar esse demônio, chamado Brusque. É até engraçado falar isso, né? E pra escalação não espero muita coisa diferente não, tá? Vai aparecer aqui na tela pra vocês. Eu espero um time com Vinícius, Lucas Marques, Diego Ivo, Diego Guerra. Ahn, acho muito difícil o Leonan sair do time. Assim também como acho que o Show e o Pablo Roberto começam. E o Rodriguinho, tá? Talvez. Não, não, acho que não muda isso daí, não. Pedro Vitor, preciso tecer elogios a ele, tá? Pedro Vitor foi muito bem na partida. Claro que dentro das suas limitações, né? Mas eu vi bastante vontade nele.
Vi um pouco mais de capricho, algo que a gente não via em outros jogos, né? Se esforçou bem ali, tentou, foi persistente naquilo que estava tentando. Tentando bem, tá? Porque ele deu 2, 3 chutes ali no primeiro tempo que foram na direção do gol. E no quarto, quinto chute ali ele acertou o gol, foi muito feliz, né? Então hoje o Pedro Vitor pra mim é titular sim. Pra mim deveria ser sacado o Jean Silva, mas acho que não vai ser. Segue Jean Silva e Muriqui, tá? Não é a minha escalação. Minha escalação eu tiraria o Vinícius, tiraria o Shoa ou o Pablo Roberto, né? Enfim, faria dessa forma. Mas vamos ver aí como é que vai se desenvolver. Eu acho que agora a gente tem pelo menos aí uma semana de trabalho do Catalá, a gente consiga ver um pouquinho mais da característica dele. Seria impossível ver isso no primeiro jogo. Mas vamos ver como a equipe vai se comportar, né? É um jogo fora, a gente sabe como os jogos fora são na Série C, que são jogos mais difíceis, são jogos mais pegados. Geralmente os mandantes têm triunfado ah, nesses jogos dentro de casa, né? Dentro dos seus domínios. E essas são as expectativas que eu tenho, né? Acho que o Remo pode fazer uma grande partida assim, pode explorar os contra-ataques, né? Fechar ali um pouquinho a casinha e sair nos contra-ataques. Não tem problema nenhum a gente estar numa Série C, galera. Não é vergonha nenhuma isso, tá? Detalhe, se o Remo vencer e o nosso rival perder o jogo, o Remo já estará fora da zona de rebaixamento, tá? Em 2 rodadas a gente deixaria a lanterna e a zona. Então eu acho que acima de se preocupar com o que o rival vai fazer ou não, o Remo precisa se preocupar em ganhar. E aí falando sobre o que eu disse lá no começo do vídeo, que na verdade o Remo vai ter uma sequência muito difícil, nós temos Aparecidense e temos também a equipe do Pouso Alegre fora de casa. E o Remo ganhando, vamos imaginar aqui os melhores dos cenários, né? O Remo vencendo a equipe do Brusque, o Remo precisaria vencer só mais um outro jogo. E claro, triunfar dentro de casa, né? Contra o América de Natal, que é um confronto direto hoje pro Remo, tá? Então eu acho que a equipe que tá muito concentrada em não perder esse jogo em Brusque. A gente sabe que é um jogo difícil, todo jogo fora de casa na Série C é muito difícil. A gente já menosprezou, sim, equipes e foi bem difícil, né? Mas o Remo pode gerar essas condições. Claro, peças vão chegar aí na próxima janela. Há um boato aí de que 4 reforços poderão ser apresentados. Vamos esperar aí essa confirmação. Mas, enfim, o Remo precisa fazer a sua parte acima de tudo e buscar 2 vitórias fora de casa para recuperar os pontos que perdeu dentro de casa jogando nos seus domínios. Beleza, galera? Muito obrigado se você ficou até o final desse vídeo, beleza? Que tenhamos um ótimo jogo contra a equipe do Brusque, que possamos sair com a vitória, né? De Santa Catarina. Nunca ganhamos no Augusto Bauer, mas se Deus quiser será a primeira vitória, tá? Não se esquece de se inscrever no canal, de deixar o teu like, beleza? De compartilhar com os amigos e de comentar. Leandro, concordei contigo, não concordei? Gostei do vídeo, Leandro, melhora nisso, naquilo. Cara, o Leão de Persai é de vocês também, beleza? Então agradeço a você que ficou até aqui. Quando chegarmos na marca de 2.000 inscritos, estaremos sorteando uma camisa original do Clube do Remo. Belepoque, ou Belepoque, não sei pronunciar direito, perdão. Aí a pronúncia horrível. Mas é isso, tá bom, galera? Tamo junto, que vem uma vitória aí. Bora, Leão. Valeu!